noite de hoje vamos falar de um tema que, tempos em tempos, ele se repete, mas sempre com algumas conotações um pouco diferentes. É sobre uma fala de Jesus que não se pode amar os dois senhores ao mesmo tempo. E os apóstolos falam sobre esse quesito utilizando o termo mamon. Mas antes de entrarmos nessa pequena história, vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos com o ambiente. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe, ilumine os nossos corações, que a paz se faça presente em nosso ambiente e que todos nós, já conhecedores da doutrina do Mestre, possamos a cada dia praticá-la em nossos corações e em nossas ações em todos os dias. Obrigado, amigos. Obrigado, Jesus, pela noite e pela oportunidade de hoje. Voltando à nossa pequena história, todos nós já sabemos, ou se não sabemos, ficaremos sabendo agora, que mamon se refere a dinheiro, quesito dinheiro. É uma palavra usada para descrever a riqueza material ou a cobiça, na maioria das vezes. Mas tem um outro termo que aí nós entenderemos melhor o que os evangelistas estavam dizendo. Mamon representa o terceiro pecado na época de Jesus, a ganância ou a avareza. Então, se algum dia alguém nos chamar adeptos de mamon, nós somos aquele que amamos a ganância e somos avaros, não só nos quesitos materiais, mas às vezes também nos quesitos daquilo que nós já sabemos e nos recusamos a ensinar aos outros. Mas é o interessante que Jesus, ao falar sobre isso, ele estava nos orientando sobre o quesito instinto de conservação. Nós temos uma tendência a nos apegarmos aos recursos que passam pelos nossos caminhos. Tudo com que nós nos defrontamos, seja afetivo, seja emocional, seja material, nós temos uma tendência a nos apossarmos disso. Não há nenhum mal em nos apossarmos dessas coisas. A grande questão é quando nós não temos reservas morais suficientes para controlar essas posses. E nós caímos no quesito de nos escravizarmos a elas. Por isso que a fala de um jovem rico que se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Perguntou esse jovem mancebo a Jesus. E Jesus, como de praxe, responde com outra pergunta: Por que me chamas de bom? Bom, só o Pai o é. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem pergunta: Que mandamentos? Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não darás testemunho falso, honrar a teu pai e a tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem responde: Mestre, desde que cheguei à mocidade, eu guardo todos esses mandamentos. O que é que ainda me falta? E Jesus responde: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que acontece com esse jovem mancebo rico? Ele se foi tristonho, embora abatido pela sombra, porque possuía grandes posses. E Jesus se volta aos apóstolos e diz: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa passagem do Evangelho mostra claramente o quanto os bens materiais nos dominam e nos escravizam na nossa pequena existência.
Porque Jesus diz a ele: ganharás um tesouro no céu. Mas ele não compreende no momento, porque ele se pergunta o que ele fará para ganhar a vida eterna como corpo físico que ele ainda é. E Jesus está falando a ele do Espírito. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me, e ganharás um tesouro no céu. O perigo da posse ou da aquisição, o amor a mamon, às propriedades, às riquezas, ao terceiro pecado, não está no fato em si mesmo de nós conquistarmos qualquer coisa, mas na maneira como nós fazemos isso. Se nós conquistarmos esses bens de uma forma equilibrada, se transforma em uma ferramenta dignificante, porque nos faz ser honrados, nos faz trabalhar para que possamos ter conforto, dar conforto, auxiliar outros. Em momento algum Jesus condena as posses, mas sim a forma como nós a adquirimos e a forma que nós damos uso às mesmas. É de uma sutileza essa passagem. Mas se essa posse se converte no nosso único objetivo da nossa existência, ela se transforma em uma cruel realidade sobre o nosso espírito. Nós vivemos para as propriedades que podemos angariar e que nem sabemos se vamos utilizar. E esquecemos o tempo que deveríamos dedicar à riqueza do nosso próprio espírito. A posse que nos leva à riqueza, à fortuna, também facilita os desmandos, o exacerbar dos sentimentos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade desmedida. Quanto mais posse nós temos, mais orgulhosos nós somos, mais egoístas nós somos, mais vaidosos nós somos. Porque o espírito está calado. Jesus sabia disso e esclareceu com vigor que não se pode servir a dois senhores com a mesma dedicação. Um senhor, que o primeiro que Jesus fala, é permanente e o outro é transitório. O senhor que é permanente, aquele que angaria tesouros no céu, ele pede equilíbrio, ele pede previdência para se engrandecer e conquistar os mais altos patamares da nossa alma. Estamos nesse processo. Mas o outro, Mamon, ele permanece mesquinho, ele é pequeno, ele se compraz no imediatismo daquilo que eu posso angariar e das necessidades que se renovam sem cessar. As nossas necessidades se renovam sem cessar. Queremos aquilo que nós já temos, só porque mudou algo ou se transformou um pouco mais velho. E não nos preocupamos com o quesito espiritual, porque nós nos voltamos para as necessidades que se renovam sem parar todo o tempo. Nós, como espíritas e como espíritos que já compreendemos o que Jesus fala sobre não poder amar ou adorar ou servir a dois senhores ao mesmo tempo, nós temos o dever de selecionar os nossos objetivos da nossa existência. Qual o meu propósito como espírito para a minha atual existência? E ao definir os propósitos, como eu os vou colocar em ordem, de acordo com a qualidade e o significado de todos eles? Quais são prioritários para o meu evoluir espiritual? E é nesse propósito que nós vamos nos empenhar, destacando aqueles que são primordiais, aqueles que exigem o nosso empenho e aqueles que são secundários, que podem ser conduzidos com naturalidade e sem desespero. Vivemos num mundo de ansiedade. Acordamos ansiosos, vamos dormir mais ansiosos ainda. Porque não sabemos dar prioridade ao quesito do espírito. Aquilo que seria secundário, nós tornamos como primordial. E o que é primordial, nós dissemos assim:
posso esperar um pouco mais para trabalhar o quesito moral do meu espírito, do meu ser. E o tempo vai passando. E as necessidades continuam indo e vindo, e aumentando e aumentando. E a nossa ansiedade aumenta também. A questão da ansiedade, ela se propala na nossa humanidade porque nós nos focamos nas posses. E por não podermos fugir do quesito necessidade, ficamos ansiosos. A ansiedade só se manifesta quando nós não temos um jeito de escapar, de fugir e de encontrar uma saída. Se nós vivemos numa sociedade extremamente voltada à riqueza e às posses, como fugir dela? E aí nós vamos entender o porquê que Deus faculta a riqueza, nos proporciona ter acesso à riqueza. Ele nos dá os recursos para nós desenvolvermos a consciência e ampliar os sentimentos superiores. As minhas posses materiais permitem que eu desenvolva a minha consciência e amplia o meu sentimento de fraternidade. Quando eu já compreendo que não são elas primordiais para mim, elas não são aquilo que me levará para um patamar mais elevado como espírito, elas são as ferramentas que me levarão por esse caminho de iluminação. O que diremos à nossa alma? Como disse aquele homem rico, quando as suas terras produziram uma riqueza imensa, o que ele disse a si mesmo, ao se ver com tanta fortuna na mão? Demolirei os celeiros e construirei outros maiores, onde porei todos os meus bens, a minha riqueza. Jesus está nos dizendo, o que esse homem disse à sua alma? Ele disse como? Minha alma tem de reservas muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse, que insensatos sois, pois nesta noite mesma, vossa alma será levada, e para que servirá o que acumulaste? Para que servirá aquilo que nós acumulamos? Se a nossa alma for levada esta noite, para quem ficará? Como ela repousará, comerá, beberá e gozará os frutos daquela riqueza? E o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus? Como nos apresentaremos ao Pai? Com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa falta de amor ao próximo? Faremos como aquele homem rico, vestido de púrpura e linho, enquanto Lázaro deitava à sua porta? Quantos Lázaros estão à nossa porta? Cobertos de úlceras, necessitando das migalhas que carregamos em nós mesmos. Essas úlceras que Jesus fala, não são apenas as úlceras da ferida do corpo, são as úlceras do espírito, em que nós que temos conhecimento do plano espiritual e da existência da espiritualidade, temos o dever de sanar e de aliviar, através das palavras, orientando aquele espírito, orientando aquela alma. E o que nos acontece quando recusamos? Conscientemente ou inconscientemente. Às vezes não nos damos conta. Como seremos levados quando desencarnarmos? Vamos usar a palavra que está no Evangelho, ao seio de Abraão. Como é que nós vamos nos apresentar? Como é que será o inferno das nossas consciências? Aquele abismo que Jesus fala. Há um abismo entre vós e nós. É o abismo da nossa consciência. É o abismo daquilo que podíamos ter feito e não fizemos. E chamaremos Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, pois sofro terrível tormento nessas chamas da consciência. É importante termos isso em mente. E sabemos a resposta. Recebeste em vida teus bens, e Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está comigo e vós nos tormentos. É importante sairmos da analogia
e compreendermos que os tormentos que nós vivenciamos ou vivenciaremos são frutos das nossas próprias faltas de amor e caridade para com o próximo. Nós não nos empenhamos para conseguir e conquistar propriedades de amor. Nós nos deixamos levar pelas propriedades que nos deixam infelizes, incompletos e mais ambiciosos. Quanto mais tenho, mais eu quero. Porque sinto que ainda não é o suficiente. E me esqueço que quanto mais eu acumulo, mais irmãos passam fome e estão na miséria. Amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo não nos é possível. Há um divisor de águas e devemos refletir em torno dessa realidade espiritual, dos haveres morais e sentimentais que nós carregamos para conquistarmos a nossa segurança espiritual. É claro que é necessário termos as nossas reservas para garantir a nossa velhice, pois sabemos que não teremos mais forças lá na frente para manter o trabalho de hoje. Mas é necessário compreendermos os limites de Mamon, que nos envolve, nos conquista, nos seduz e nos escraviza, a ponto de nós acreditarmos que poderemos retornar um dia e dar continuidade ao tesouro que eu enterrei. E não é possível. Porque esse tesouro que foi enterrado, nós não mais encontraremos. Os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão. O que a nossa razão nos diz? O que a nossa emoção nos diz? E são tesouros que não se transferem de mãos, não enferrujam, não criam traças. São tesouros do Pai, tesouros do amor, tesouros da conquista do nosso espírito. Não perdem o seu valor em qualquer momento, em qualquer atualidade. É uma fonte incessante de enriquecimento interior. Compreender que amar a Deus nos enriquece interiormente e que nós levamos essa riqueza encarnação após encarnação, mundo após mundo, até chegarmos aos mundos em que não existe mais o desamor. Porque no presente momento, por estarmos ligados ainda a questões de Mamon, nós praticamos a bondade, não sabemos amar. A bondade vai nos levando ao amor. A bondade vai nos levando ao Pai. Que quando nós praticarmos o amor na essência de Jesus, como Jesus ama, nós veremos a face de Deus. Portanto, estamos a caminho, somos bons, mas ainda fracos no quesito amor. E Jesus compreende e esclarece isso de uma forma incomparável, dizendo que nós não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ele nos dá o tempo, a conduta a seguir, pois nas sucessivas reencarnações retiramos, como espíritos a caminho da luz, as conquistas que nos levam acima das nossas dependências físicas e das nossas necessidades humanas. Ao olharmos para aquilo que possuímos e sentirmos a necessidade de que precisamos mais, é o momento de nos perguntarmos: a quem estou amando? A Deus ou a Mamon? E a resposta da consciência é clara. A consciência, ela não nos acusa. A consciência não nos engana. A consciência é. E se sentirmos na nossa consciência que o nosso espírito ainda está voltado para Mamon, é o momento de refletir, reflexionar, buscar o amor do Pai, buscar a liberdade da nossa consciência no quesito cada vez mais, cada vez mais. Que o nosso espírito, que a nossa encarnação, que o nosso olhar, que o nosso sentir seja sempre voltado para o Pai, para Deus, como Jesus nos ensina.
e que Mamon faz parte da nossa vida, da nossa existência, mas nós somos os senhores dele, não seus servos, não seus escravos. Ao acordarmos que o nosso primeiro pensamento vá para Deus em prece, pedindo não só por nós, mas por todos, e depois pedirmos o fruto do trabalho, para que possamos ter forças para continuarmos na encarnação atual, trabalhando o Espírito em amor a Deus, em amor a Jesus, em seguidores do Mestre. E assim, não precisaremos mais nos preocupar se amamos a Deus ou a Mamon. Sabemos que amamos Deus. E Mamon ficou para trás, porque não necessitamos dele. Ele necessita de nós. Só sobrevive quando pega as nossas energias e nos escraviza, porque permitimos. Eu espero que essa pequena fala sobre essa parte do Evangelho, amar a Deus e a Mamon, fique mais clara para todos nós. E compreendamos que é necessário o tesouro do amor ao Pai que nós levamos e a mesquinharia da riqueza da terra que nós devemos realmente deixar para trás. Que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Paz a todos e que o amor do Mestre nos envolva. E fiquem com a espiritualidade amiga que nos auxilia, nos ampara e nos ilumina, aguardando o passe, se possível, meditando sobre essa pequena passagem do Evangelho que é muito esclarecedora e maravilhosa que Jesus nos traz. Boa noite a todos.